Então aquela questão do bungee jump, gente, olha só. O bungee jump é um esporte radical muito conhecido hoje em dia, em que uma pessoa salta de uma grande altura presa a um cabo elástico. Considere o salto de uma pessoa de 80 quilos. No instante em que a força elástica do cabo vai começar a agir, o módulo da velocidade da pessoa é de 20 metros por segundo. O cabo adquire o dobro do seu comprimento natural quando a pessoa atinge o ponto mais baixo da sua trajetória. E para resolver as questões abaixo, despreze a resistência do ar, considere G igual a 10, calcule o comprimento normal do cabo. Se não me engano, a gente chegou a fazer isso, mas eu vou resgatar rapidamente aqui, tá? E depois a constante elástica do cabo. Acho que a letra B não foi feita. Depois a letra C e D eu acabei complementando porque o original da questão vem até a letra B só. C e D eu estou completando para a gente ter uma ideia mais profunda desse problema, tá? Muito bem, então. Então, primeiro que o bungee jump, né, a pessoa ela vai estar aqui sobre um viaduto, alguma coisa assim. Olha aí, tá aqui. E a pessoa ela está presa aqui por uma corda, tal. Aí ela se joga, então no começo a velocidade dela vale 0. E aí à medida que ela se joga, a corda, que é um elástico, tem um comprimento natural em que o elástico não está nem esticado nem comprimido. Sempre que tem um elástico, você pode compará-lo com uma mola, inclusive desenhar uma mola na prova não tem nenhum problema, tá? Então ele fala que essa etapa do problema que ele diz assim, ó, considere o salto de uma pessoa de 80 quilos. No instante em que a força elástica do cabo vai começar a agir, então ela não agiu ainda, então ela não está esticada ainda, o módulo da velocidade da pessoa é 20 metros por segundo. Então aqui, nesse momento, ó, imagina que a velocidade da pessoa seja 20 metros por segundo. E nesse momento, a corda não está esticada ainda porque ele falou que a força elástica não atua. Lembra que a força elástica ela só atua quando tem deformação, né? Então, aqui no caso, a gente tem que o L0 é o comprimento natural desse elástico, vou chamar de L0. Muito bem. Aí ele fala assim depois, o cabo adquire o dobro do seu comprimento natural quando a pessoa atinge o ponto mais baixo da sua trajetória. Então, a partir desse momento, a mola começa a deformar, então ela vai esticando e ela chega à sua máxima deformação. Vamos desenhar aqui do lado, ó. Então, máxima deformação vai acontecer nesse momento aqui. Olha lá, então, quando chegar bem aqui embaixo, ó, é porque a pessoa atingiu máxima deformação. E o momento que atinge máxima deformação, ela para momentaneamente. Então, é um repouso, ó, momentâneo. Ele para e já volta, né? Muito bem. Então ele fala que nesse ponto aqui a corda atinge o dobro do seu comprimento, né? Então eu posso dizer que o comprimento daqui para cá é L0 também, né? Ó, daqui para cá é L0. E o comprimento total vai ser 2L0, por isso que ele fala do dobro do comprimento. Muito bem. E aí ele pede para você achar o comprimento normal do cabo, que é o L0, né? Então na letra A ele quer o L0. Bom, como havia dito para vocês, o L0 seria você pensar, por exemplo, nessa queda livre dele, né? Por que daqui para cá a gente tem uma queda livre? Queda livre quer dizer que ele está livre da resistência do ar e a única força que aparece na queda livre é a força peso. Então, desde esse ponto A até esse ponto B, a única força que atua nele é a força peso. Por isso que a gente chama de queda livre, né? A força elástica ainda não atua, porque a corda não está esticada, só depois que ela estica. Então, o que você pode fazer? Olha, você que escolhe. Você pode até usar, se você quiser aqui, por exemplo, Torricelli, porque você sabe o V final, você sabe o V inicial, você sabe a aceleração. Daqui para cá, a aceleração de queda dele é a gravidade. Pode usar até Torricelli. Agora, pode usar também energia.
Até dei a dica para vocês hoje, né? Olha, gente, sistema que tem deslocamento dado ou ele perde deslocamento, no caso ele perde o deslocamento, que é o L0, tem velocidade envolvida, tem mola no meio, energia é a solução. Mas por que aqui dá para fazer por Torricelli também? Porque de A até B o movimento tem aceleração constante, lembra que a queda livre é um mv, tá bom? Então aqui ainda dá para usar a Torricelli, mas quer uma dica minha? Apareceu mola, velocidade de deslocamento, trabalho e energia, tá? Então vamos lá, letra A, eu acho que deu tempo de fazer semana passada, então letra A, eu falei assim que o sistema ele é conservativo, porque a única força que atua é a força-peso, que é uma força conservativa, não tem força dissipativa, né? Então eu posso falar que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B, tá bom? Energia mecânica de olhos fechados, você já decorou, é sempre, nunca vai mudar, soma da cinética com a potencial. Energia mecânica em B também, soma da cinética no ponto B com a potencial no ponto B. A velocidade aqui no ponto A vale zero, então não tem cinética. Tem potencial? Tem, porque tem altura. Agora, quando eu falo em altura, altura depende de uma referência, né? Então, como a gente está envolvendo o ponto A e o ponto B, seria mais prático você adotar como referência de altura essa linha aqui do ponto B, entendeu? Marca aqui como se fosse uma referência de altura, tá? Então, a altura que o ponto A está em relação a essa referência é o próprio L0 que você quer encontrar, né? Então fica que a energia potencial é mgh e o h é L0, né? E no ponto B, a gente tem velocidade, então tem cinética, mv² sobre 2. Potencial não tem ali, porque aqui é o ponto em que a gente colocou a altura zero, né? Então energia potencial zero ali. E aí corta a massa, e aí cai naquele resultado muito famoso, então G vale 10, o L0 você quer achar, o V² é 20 ao quadrado, tá bom? E aí 20 ao quadrado dividido por 20 dá 20 mesmo, né? Então o L0 é 20 metros. Perfeito, né? Letra A, tranquilo. Agora, letra B, a constante elástica do cabo, constante elástica da mola. Então, o outro ponto que foi dado para a gente foi aqui, né? Então, é aqui que a gente vai ter que analisar. Então, o que você conhece? Por exemplo, olha, eu sei que daqui para cá a velocidade começa com 20, termina com 0. Daqui para cá o deslocamento é 20, porque o L0 eu acabei de achar que vale 20. Então dá uma vontade, eu quando era carinzinho tinha esses rompantes, por exemplo, professor, eu acho que dá para fazer assim, eu sei o V final, não copia, tá, porque tá errado. O V final é 0, o V final é 0, o V inicial, aqui o V inicial é 20, tá? Que mais? O ΔS, professor, o ΔS aqui é o 20, né, que é o L0. V inicial, ΔS não tem tempo, dá vontade de usar a Torricelli. Você só pode usar a Torricelli se a aceleração for constante. E não é constante a aceleração daqui para cá, não é. Porque daqui para cá, quantas forças atuam na pessoa? Como eu te falei, o peso é a força elástica. O peso é uma força que não muda, porque o peso depende da massa dele, que não muda, e da gravidade. Mas a força elástica, ela muda todo o tempo. Por que a força elástica muda o tempo todo? Lembra que ela é dada por Kx? Ela depende da deformação, né? Então, quando está pouco deformada, a força elástica é pequena. Quando está muito deformada, a força elástica é grande. Então, moçada, como a força resultante é variável, porque a força elástica varia, a aceleração é variável. E não pode usar Torricelli, porque Torricelli só pode ser usado quando a aceleração é constante. Por isso que eu comecei a aula com aquela dica. Apareceu para você exercício que envolve cálculo ou ele dá o deslocamento.
ele pede velocidade ou dá velocidade, e tem mola no meio, ele não dá tempo, você não resolve, só tem um jeito de resolver, que é por trabalho e energia, que é a matéria que a gente está vendo agora. Tá bom, moçada? Ainda mais se você tem mola que fica deformando o tempo todo. Porque eu tenho que tomar cuidado, para deixar bem completa a minha análise, tem exercício que tem mola, por exemplo, olha um exercício que tem mola, mas que dá para fazer por F igual a MA. Imagina que eu tenho uma mola, ela está deformada de um tanto e não muda mais. Por exemplo, ó, ela esticou no começo de 10 centímetros e ficou assim, ó, o tempo todo com a mesma elongação. Aí, como a força elástica é Kx, se a deformação ela não muda mais, ela ficou constante depois de um tempo, aí eu posso falar que a força é constante e aí a aceleração vai ser constante. Mas se você tem um exercício em que a mola fica o tempo todo mudando, cara, de comprimento, esquece. A aceleração não vai ser constante. Tá bom? Beleza? Então fica a dica aí, moçada, porque é uma dica importante, tá? Então, nada de usar Torricelli, tem que ser saída por energia. Muito bem, então, moçada. Então, vamos lá, né? Então, se a saída é por energia, o que que eu faço, então? Ó, como a gente precisa achar o K da mola, então, aqui não dá para achar o K da mola no ponto B, porque a mola nem está deformada, não é verdade? Então, eu vou ter que usar isso aqui. Vai ter que usar esse ponto. Então, vamos chamar aqui de ponto C, então, ó. Então, aqui vai ser o nosso ponto C. Beleza, ó. Aí a escolha é sua. Ou você pega... Porque quando eu resolvo por energia, eu tenho que ter dois pontos, não é isso? Um vai ser o ponto C. O outro, aí a escolha é sua. Ou você escolhe o A, ou você escolhe o B. O que é melhor para você? Eu vou escolher o A. Porque o A lá em cima, a velocidade é zero, cara, fica bem mais fácil, na minha opinião, tá? Mas você podia começar pelo B. Fazer conservação entre o B e o C. Então, moçada, como agora eu sei que ele vai chegar aqui embaixo, então ali embaixo é a nossa referência para medir a altura, sabe? E pode mudar, Karim? Por exemplo, na letra A você usou a referência de altura aqui, e na letra... Tudo bem, não tem problema. Você pode mudar a referência de altura quando você quiser. Tá? Num item você pode fazer numa referência, no outro item em outra referência. Tá? Então vou apagar aqui essa referência, não é mais aqui. Então agora a nossa referência passou aqui para baixo. Então aqui embaixo é o nível da altura zero. Então esse ponto A que você vai envolver, ele tem uma alturona de 2L0, né, gente? Ó. Então vamos lá, nós vamos pegar aqui agora essa altura. Ela passa a ser, ó, L0, porque é L0 mais L0, né? Maravilha. Muito bem, então. Então vamos lá, gente. Aí na letra B você vai usar a conservação da energia. Então vamos lá. Energia mecânica em A é igual energia mecânica em C. O sistema é conservativo por quê? Mas essa força elástica aqui, professor, lembra que a força elástica é uma força conservativa, tá? Então veja que no corpo da pessoa só atuam forças conservativas. Então o sistema é conservativo, não tem resistência do ar, nada, tá? Energia mecânica, né, de olhos fechados, eu já sei, ó, soma da cinética com a potencial, né? Energia mecânica em C, soma da cinética em C, mais a potencial em C. Bom, energia cinética em A, ó, zero porque não tem velocidade lá no alto, então zero. Energia potencial tem e tem bastante, né? mgh. mgh, só que o H é 2 vezes L0, tá? O H aqui, né? 2 vezes L0. Agora, vamos lá. No ponto C ele para momentaneamente. Porque chegar na elongação máxima, você sabe que ele chega na elongação máxima quando ele dá uma paradinha e volta, né? Então, se você pausar o filme agora, tirar uma foto aqui, a velocidade ali é zero. Então, a energia cinética ali é zero porque a velocidade é zero. Potencial de altura não tem mais, porque aqui é a referência, altura zero. Mas tem uma mola esticada.
E quando tem mola esticada, vai ter energia potencial elástica. Então lembre-se que a energia potencial ela é dividida em potencial gravitacional, que nesse caso é zero, porque não tem altura. Mas tem potencial elástica, que é kx² sobre 2, entendeu? Então é essa que vai ter. Kx² sobre 2. O x, o que é o x mesmo? É a deformação. Então, como a mola começa a se deformar a partir desse ponto aqui, né? Ó, então, a deformação da mola que você chama de x é o próprio L0, né? Então, a deformação da mola x é o L0, tá? Então, no lugar do x, vamos colocar L0 aqui. Então, fica mg 2L0 igual K. O x² é L0 ao quadrado dividido por 2. Aí é só você fazer as contas. Ó. Corta o L0 com L0. Aí a massa do cara é 80. O G vale 10. Aqui é 2. O K você quer descobrir. O L0 que sobrou é 20. E o 2 é 2. Tá? Então aqui vai ficar 10K. Corta com esse 10. Ó, 20 por 2 dá 10. Corta com 10. Sobra 160. 160 Nm. Tá bom? Aí você descobriu a constante elástica da mola. Recentemente teve uma FUVEST que pediu isso também, essa constante, do jeito que está aí, tá? Beleza então, moçada? Então essa é a letra B. Essa era a questão original da Unicamp naquele dia, tá? E aí depois eu acabei pedindo 2 itens aqui que faz a gente pensar um pouco mais além, sabe? Vamos ver então, vamos investigar isso aqui. Ó. Em qual posição a pessoa terá maior velocidade? No final da aula passada, depois que já tinha terminado o tempo de aula, eu comecei a explicar para algumas pessoas, acho que a Mona Lisa estava ouvindo a explicação e tudo mais, ela tinha pedido para mim, mas eu vou passar para todo mundo a ideia agora, tá, gente? Em qual posição a velocidade dele é máxima. Então, olha só. Quando a gente olha para esse problema aqui, ele também traz algumas dúvidas, sabe? Então, tem uma dúvida aqui que uma vez teve uma prova da Unesp que pegou esse exercício aqui, do jeito que está aqui, sem números, não era cálculo, mas era para você analisar a física em cada ponto, sabe? E 2 pontos que eles vão perguntar para vocês serão o ponto B, quando a mola começa a esticar, e o ponto C, quando ela está totalmente esticada. E claro, ele acaba perguntando também o que acontece aqui no meio. Então você saber analisar o que acontece daqui para cá é fundamental, viu? Tá? Então vamos lá. Muita gente acha, por exemplo, que a maior velocidade dele é 20. Porque daqui para cá, como a mola ainda não está puxando ele de volta, então ele fala assim, como não tem a mola, é como se fosse um freio, sabe, Karim? Então, como a mola ela vai funcionar como freio, quando a mola começar a esticar, imediatamente essa velocidade começa a cair, porque tem uma força contrária. Mas essa ideia está errada, gente. Tá? Você não pode falar que a maior velocidade dele é 20. A maior velocidade dele não acontece aqui no ponto B. Por quê, né? Porque, olha só, aí tem aquela ideia que vocês viram em dinâmica, que é assim, olha. A ideia, moçada, é a seguinte, quando você pega, então, esse cara aqui, ó, deixa eu trazer ele para cá. Ó, então, quando você pega esse cara aqui, ó, então, nesse ponto aqui, moçada, nesse ponto, a única força que atua nele é o peso, porque a mola não está esticada ainda. Então, nesse ponto, ele tem uma velocidade que vale 20 e a aceleração dele é quem? É a gravidade, porque quando tem só força-peso atuando, é porque a aceleração dele é g que vale 10. E o que significa ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade dele, ó, isso você já aprendeu lá na cinemática, a velocidade dele aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo, né? Então, se ele sai daqui no tempo zero, né, daqui a 1 segundo, ele chega com velocidade de 10 aqui. 2 segundos depois, ele chega com 20.
Então, olha só de quanto essa velocidade cresce. Ela cresce 10 metros por segundo a cada segundo. É violento o negócio. Certo. Agora, quando ele passa desse ponto B, olha que interessante, ó, vamos lá. Quando ele passar um pouquinho do ponto B, então pensa que ele passou um pouquinho, ó, um pouquinho só. Passou 1 metro só, abaixo daquela linha, da linha B. Isso, 1 metro só, é 1 metro só. Então vamos colocar ele aqui. Agora eu quero que você diga para mim o seguinte. Quantas forças tem nele agora? Pode falar. O peso, né? O peso dele é 800, né? Porque a massa é 80. Aqui também o peso dele é 800. A massa dele é 80. 800 por 80 dá 10, né, de aceleração. Só que agora, o que eu vou ter? Ah, você vai ter força elástica aqui, ó. Olha a força elástica contrária. A mola tenta segurar ele, né? Aí você usou um verbo bom, né? Tenta, né? Tenta. Então, moçada, ó, a mola tenta segurar ele, né? Então, vamos lá. Então aqui você tem a força elástica. Deixa eu só separar, passar para cá. Ó, então, você tem aqui a força elástica. Legal. E a força da mola, gente, quem que é, né? A força da mola, você sabe calcular, ela vale kx, né? Kx. A gente tem como calcular porque o K você achou 160, ó. A deformação daqui para cá, o X é 1 metro só, por enquanto. Nesse momento, tira uma foto, congela a imagem, a deformação da mola é 1 metro, dá 160. Legal. Gente, quanto vale a força resultante aqui? Dá para calcular? Dá, não dá? A força resultante é quem? É a força peso, que ajuda a descer, e quem tenta segurar é a mola. Então a mola entra negativa ali, ó, né? É sempre assim, quando eu tenho duas forças opostas, é quem ajuda e quem atrapalha, tá? Então vamos lá. Quem atrapalha é sempre negativo, entendeu? Então aqui 800 menos 160 vai dar quanto? 640, né? Newtons. Então essa é a força resultante, tá? Então pera um pouquinho. Aí você usa a segunda lei de Newton, né? Porque usa no sentido de entender a ideia dela, né? Porque o Newton fala pra gente assim, ó, força resultante, se tem força resultante, ela produz o quê? Lembra? Causa e efeito? Toda força resultante produz aceleração. Então, se eu tenho uma força resultante para baixo igual a 640, porque 800 é maior que 160, então se eu tenho uma força resultante para baixo de 640, como a massa é 80, quanto que vai dar essa aceleração? Vai dar 8. 8 metros por segundo ao quadrado. Então, pera um pouquinho. Nesse ponto B, ele tinha uma aceleração de 10. Era mais forte. Nesse ponto D, ele tem uma aceleração também. Só que é menor. Caiu para 8, porque a força elástica agora está atrapalhando. Mas escuta uma coisa, moçada. Isso que tem que entender, tá? Eu vou perguntar. Quando a aceleração cai, é porque a velocidade cai junto, moçada? O fato de uma aceleração diminuir de valor significa que a velocidade também vai diminuir de valor? O que você acha? E aí, moçada, quando cai a aceleração, a velocidade cai de valor também? Não, porque pensa comigo. Moçada, não tem problema da aceleração cair. Importa que tem aceleração, a pergunta que você faz é essa, tem aceleração ainda? Tem. Ela é menor, mas tem. Se tem aceleração, significa o quê? Que o corpo vai continuar aumentando a sua velocidade. A diferença é que antes, como é que era o ritmo de aumento da velocidade? Antes, era uma coisa bem nervosa. A cada segundo aumentava de 10 metros por segundo. Agora, daqui para cá, ela continua aumentando, mas com moderação, mais modestamente. Como assim, professor? 8 metros por segundo ao quadrado quer dizer o quê? Que a cada segundo ela aumenta de 8 metros por segundo. Então, ela não aumenta naquele ritmo alucinante da queda livre, mas ela continua aumentando. Então, enquanto... Oi? Então, no caso, a velocidade ela só diminuiria
Se a aceleração fosse negativa. Se fosse contrária, exatamente. Se fosse contrária à velocidade. Exato, Tá. ó. João, exatamente, cara. Ó, se fosse uma coisa assim, ó. Imagina, vai ter uma hora, João, que a força elástica vai crescer lá na casa do chapéu, sabe? Vai ficar muito grande. E como o cara do bang jump ele vem descendo, sabe? Ele vem no embalo por inércia descendo. Só que agora, se eu tenho uma força muito grande, essa força muito grande, ela vai vencer o peso que é pequeno agora perto dela, aí a força resultante vai ser contrária. O que você quis dizer com negativo, né? Foi. Tá? Exatamente, é isso aí. Então, gente, enquanto a moral da história, então, ó, enquanto a força-peso ganhar da força da mola, o que acontece? O cara do bang jump, ele continua tendo a sua velocidade aumentada. Tá bom? Agora, o que vai acontecer? Só que, enquanto ele está descendo, a elongação vai aumentando. O que se espera, então, moçada? Espera chegar uma hora que vai acontecer isso aqui, ó. Só tirar essas contas aqui, ó. Ó, passar para cá. Ó, moçada. Então, o que a gente está esperando? Está esperando uma hora que vai acontecer isso aqui, ó. Olha só. Então, como ele vem esticando a mola, olha, a mola vai esticando mais ainda. Então chega uma hora, ó, a mola estica mais um pouco, ó. Cada vez que a mola vai mais esticando, a força elástica vai ficando que nem gente grande, vai crescendo. Vai chegar uma hora em que o peso dele não muda, porque a massa dele é a mesma o tempo todo, a gravidade é a mesma o tempo todo, então aqui o peso vai continuar sendo 800. E aí a mola ela vai ter uma deformação tal, ó, vai ter uma certa deformação que eu ainda não sei, que ela vai ficar igual, ela vai empatar com o peso. Isso é inevitável, moçada. É inevitável esse momento. Olha a força da mola, ela é pequenininha, começa a ficar grande. Aí chega uma hora que ela vai ficar do mesmo tamanho que a força-peso. E aí, moçada, nessa hora que ela se iguala com a força-peso, o que vai acontecer nesse momento? Se você usar a segunda lei de Newton, peso menos força da mola vai dar zero agora. Ó, se você usar isso aqui de novo, ó, a força resultante nesse momento vai dar zero, porque vai ficar peso menos 800 menos 800. E aí, pela segunda lei de Newton, como força é meu amor, se eu não tenho mais força, massa eu tenho, que é 80. Então a aceleração vai dar zero nesse caso. Presta atenção. O que significa dizer que nesse momento, nesse instante, a aceleração é zero? Moçada, quando a aceleração chega a zero, é porque a velocidade para de crescer. Porque enquanto tiver aceleração, a velocidade aumenta. E quando ela for zero, significa o quê? Que ela para de crescer, porque a aceleração não é a mudança da velocidade, então quer dizer que a velocidade não muda mais nesse momento. Então significa, gente, que a velocidade para de crescer. E quando ela para de crescer, é porque ela chegou no seu valor máximo. Então, quando ele pergunta para você aqui, ó, em qual posição a pessoa terá maior velocidade, é aquela posição tal em que a força da mola se iguala com o peso. Vamos achar a deformação então? Vamos lá. Então, olha, respondendo a letra B, ó, fica assim, ó. Moçada, tudo bem? Isso, a velocidade é máxima, exatamente. Ó. Então aqui, ó. Então, ó, velocidade é máxima quando a condição é essa. Quando a força-peso for igual à força da mola. E aí o peso, né, é mg. Então peso é mg. Força elástica é kx, né? Então aqui 80 vezes o g, que é 10, dá 800. O k é 160. Então 800 por 160 dá 5. Então quando a mola esticar de 5 metros, é o momento em que a velocidade da pessoa é máxima. Tá? Então
Uma questão muito interessante, viu, gente? Tá muito mesmo, é uma análise bem legal aí, tá? Tudo bem, moçada? Alguma dúvida? Você quer dar uma respirada? Quer perguntar alguma coisa? Nós vamos continuar agora, mas se quiser perguntar, estamos aqui. Tudo bem? Beleza? Legal. Então, gente, agora aí ele vai pedir, né, o valor dessa velocidade máxima. Mas eu queria, antes de eu fazer a letra D, vamos analisar então agora o que acontece, ó, na sequência, sabe? A velocidade aqui é máxima, tá bom? O que acontece até, porque a gente sabe que o fim dele, né, quer dizer, lembra que ele vai parar bem aqui, então a velocidade é máxima mais ou menos aqui, né? Vamos ver o que acontece agora, daquele momento em que a velocidade é máxima até aqui, ó. O que acontece nesse intervalo aí, tá? Então vamos lá. Eu acabei de descobrir com vocês que aqui era o viaduto. Quando a mola deformou-se de 5 metros, ó. Então, daqui para cá, 5 metros, a velocidade dele é máxima, vou marcar aqui então. Agora vamos ver o que acontece daqui para cá, né? A mola, ela vai continuar descendo, cara, porque o cara tá super no embalo, né, cara? Super correndo. Então, por inércia, ele continua descendo, não tem como ele parar, né? Vai por inércia. Então, ó, e aí chega uma hora, ó, que ele não chegou ainda lá naquele ponto mais baixo ainda, mas tá quase chegando, tá vendo? Tá no meio do caminho aí. Então, pensa que a deformação aqui agora, ó, ela aumentou. Aqui era 5, né? Sei lá, aumentou para 10, tá bom? 10. Porque lembra que até aqui tem que dar 20, né? Então 10, tá? 10. E aí acontece nessa hora. Aí é a hora que o João Henrique ele percebeu ali, ó. Você vai ter o peso, carinha, aqui de 800, né? O peso da pessoa é o mesmo. Só que agora, quanto vale a força elástica? A força elástica, gente, depois que passa desse ponto, ela cresce mais ainda, cara, porque a deformação está crescendo mais ainda, entendeu? Então a força da mola aqui, ela fica maior que o peso, cara. Então até se você fizer a conta, eu fazia de cabeça mesmo, ó. 160 vezes 10 dá 1.600 a força da mola aqui, ó. Ah, então você vai ter agora uma resultante para cima, entendeu? E aí a coisa da cinemática, né? A velocidade é para baixo porque o cara tá super, super rápido, né? E agora a força resultante, com o crescimento, com a força elástica ficando maior que o peso, ó. Quando a força resultante é contrária ao movimento, acontece o que agora? Ó? Ele vai freando, né? Então, é interessante que o movimento é acelerado, né, gente? Até aqui, e ele é retardado depois que passa da velocidade máxima. E quando ele chegar nesse ponto mais baixo, o que acontece? Então aí era uma outra pergunta que a semana passada até joguei para vocês. Cuidado, gente, porque nós podemos errar aqui, tá? Muita gente olha para esse ponto e fala assim: ah, professor, como a velocidade aqui é zero, então a força da mola é igual à força peso. Então se o peso vale 800, então a força da mola aqui também é 800. Mas tem sentido isso, pessoal? De jeito nenhum, ó. Se nesse ponto, ó, olha só, hein? Se nesse ponto, antes do máximo, a força da mola já era 1.600, aqui vai ser muito maior. Então, cuidado, gente, porque velocidade zero aqui, repouso momentâneo, não significa que a força-peso é igual à força elástica. Só para você ver aqui, para você tirar suas conclusões, ó. Se você calcular a força elástica aqui, ó, deixa eu fazer rápido aqui, ó. Se você calcular a força elástica aqui, ó, meu amigo, ela vai ficar muito grande a força da mola aqui. Quanto que vai ser a força da mola? O K é 160 vezes 20, cara, vai para 3.200 essa força. A força da mola é maior que o peso. Ah, mas carinho, eu achava que se a velocidade é zero, é equilíbrio. Opa, então aí a gente tem um problema.
Cuidado, moçada. Cuidado porque, olha, então vem comigo aqui primeiro. Primeiro que a força da mola aqui vai ficar 3.200, porque o K é 160, a deformação é 20. Cuidado. A força resultante nesse ponto vai ser quanto? Vai ser para cima. 3.200 menos 800 vai ficar 2.400 para cima. Moçada, veja que essa parada não é uma parada eterna, é uma parada momentânea. Ele parou, mas já voltou. Meu amigo, se ele parou e já voltou imediatamente, é porque tem aceleração. Porque aceleração quer dizer mudança de velocidade. Momentaneamente é zero, mas um piscar de olhos depois, ela já sobe lá para a casa do chapéu. Então, se tem força resultante, tem aceleração. Agora, se essa parada fosse eterna, coisa que não vai acontecer aqui, por exemplo, tem diferença, você sabe disso, tem diferença de repouso. Um livro que está em cima, uma bola que está em cima de uma mesa em repouso permanente, tudo bem. O peso para baixo é igual ao normal para cima. Repouso permanente. Mas esse repouso do bang jump não é um repouso permanente. É um repouso momentâneo. Repouso momentâneo, gente, não é equilíbrio. Por que não é equilíbrio? Porque tem força resultante, moçada. Repouso permanente é equilíbrio, porque a força resultante é zero. Repouso momentâneo, a força resultante não é zero. Muito cuidado com isso no vestibular, moçada. Tudo bem? Então, eu tô querendo dizer para você o seguinte. Tem dois tipos de repouso. O repouso chamado permanente, tá? Cara, você desculpa se você já sabe isso ou ficar enchendo, mas isso é importante, tá? Então, tem o repouso que é permanente. É aquele quando você olha o livro em cima da mesa, tá? E você fala que a normal é igual ao peso, e aí a força resultante é zero, porque a normal anula a ação do peso. Tá? Então, força resultante zero, é repouso permanente, é equilíbrio. Repouso permanente é equilíbrio. Porque equilíbrio não quer dizer repouso, equilíbrio quer dizer força resultante zero. Agora, o outro repouso que não é equilíbrio, gente, é o repouso momentâneo. Esse repouso momentâneo do bang jump, a força resultante não é zero, moçada, senão o cara não volta, né? Tá? Quando você joga um corpo para cima, né? Lançamento vertical para cima, ó. Joguei a bolinha aqui do chão. Quando ela atinge a altura máxima, acontece o quê? Ela para. Mas é uma parada permanente ou uma parada momentânea? É momentânea. Então a força resultante não pode ser zero. Qual que é a força resultante aqui mesmo? É o peso. Agora, quando ele está em repouso permanente, a força resultante é zero. Tá bom, gente? Muito cuidado com isso, tá? Cuidado mesmo. E a Unesp, ela perguntava isso. Teve uma questão que ela perguntou isso, tá? Tudo bem, moçada? Beleza? Então, alguma dúvida, gente? Não sei se eu estou enchendo de minhoca a sua cabeça, mas é importante isso, tá? Pra mim tá tudo ok, cara. Que bom, Eduardo. Vamos lá. Beleza, Bruno. Beleza. Beleza, João. Vamos lá, então. Moçada, então vamos agora achar o valor dessa velocidade, tá? E aí, como é que faz? A gente quer achar a velocidade máxima. Ela aconteceu, olha, bem aqui, né, gente? Bem aqui, ó. Então, aqui, eu vou resolver como? Eu vou resolver por Torricelli isso? Não. Porque Torricelli só vale se a aceleração é constante, aqui não é. Né? Deu uma vontade de usar V final ao quadrado, é V inicial ao quadrado, mais 2A delta S. Para com isso, não pode. Tá? Mola só resolve por energia. Então, um ponto que eu vou usar, gente, vai ser esse aqui, que eu vou chamar de ponto D. O outro ponto vai ser o ponto A. Então, você vai envolver aqui uma conservação de energia entre o ponto A e o ponto D. Então, vamos fazer isso aqui do lado. Ó. Então, aqui o cara sai com velocidade zero aqui do ponto A. E a velocidade dele é máxima quando a mola ela passa a uma deformação de 5 metros. Né?
Então, o L0 dela é 20. E no momento em que a velocidade dele é máxima, é porque a deformação é assim. Então, aqui, V máximo que a gente quer descobrir. E aí, a deformação sofrida pela mola foi de 5 metros. Você descobriu na letra C isso aqui. Então, você vai envolver esse ponto que eu vou chamar de D. Então, conservação de energia, porque só atuam forças conservativas, né? Peso e força elástica. Então, eu posso falar que a energia mecânica em A é igual à mecânica em D, onde é o lugar que a velocidade é máxima. Então, a gente vai tomar como referência de altura. Lembra que ela é mutante. Você pode mudar a referência quando você quiser. Então, como eu quero achar a velocidade aqui, natural você colocar a altura zero aqui, não tem problema, tá? Aí tomar cuidado, porque daí a altura do ponto A vai ser quanto? Aí você tem que olhar o desenho, né? O desenho é importante aqui, ó, 20 com mais 5, então vai ser 25 metros a altura do ponto A em relação a essa referência, ó, 25 metros. Aí conservação da energia. Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial sempre, que nunca vai mudar. Mecânica, soma da cinética em B com a potencial em B. A cinética em A não tem, porque a velocidade é zero. A potencial nós temos, é mgh. Ali não tem energia elástica, porque a mola não está esticada ainda. Agora, no ponto D, né? Eu coloquei B, mas na verdade é D aqui, ó. Então, ali no ponto D, a velocidade é o que a gente quer achar, então tem energia cinética. Então, M, velocidade máxima é a tua incógnita, dividido por 2, mais a potencial o quê? Gravitacional não tem. Ah, mas tem uma mola esticada, então tem elástica, ó. Kx² sobre 2. Aí você faz a massa, aí é só substituir, massa 80, o G vale 10, a altura é 25. A massa é 80, a velocidade eu não sei. E o K é 160, o X é 5. Aí é só resolver, viu, gente? Só resolver essa continha aqui. Se eu não tiver errado e minha memória falhar, tá dando 15 raiz de 2 aproximadamente, tá? 15 raiz de 2. Eu vou deixar para você porque acho que a conta é desnecessária a gente perder esse tempo agora, tá? Então tá aí. Beleza, moçada? Então, guarda bem essa questão, tá? Estuda ela novamente. Pega sozinho, sabe? Tenta fazer sozinho, porque é importante para você, tá? Beleza? Tudo bem, moçada?